Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nos assistindo ao vivo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma série de aulas da comunidade Praticadamente, que irá virar um curso de mais ou menos umas 10 aulas e com direito a e-book e certificado. Tá ok? Pois então, é só participar dessas aulas e anotar as senhas que serão passadas durante a live aula, tá? A nossa professora e diretora Lilian Flig irá dar início às aulas do curso Caminho para o Autoconhecimento e também dará todas as informações de como participar gratuitamente e ter direito ao certificado e o e-book. Antes de passar a palavra, gostaria de convidar vocês para participarem de nossas redes sociais, como o Instagram, YouTube, o Facebook, o Spotify e também no nosso grupo de WhatsApp. E não se esqueçam de curtir este vídeo. Lilian, agora é com você. Olá, pessoal. Boa noite para quem está aqui presente. Bom dia, boa tarde se você está assistindo depois. Nós hoje estamos iniciando vamos dizer assim, esse caminho, essa jornada pelo autoconhecimento. E eu vou explicar aqui a ideia, né, que nós estamos pondo em prática, né? Nós conversando, nós gestores aqui conversando, e até durante a interação que nós temos aqui normalmente, nós começamos a perceber como as pessoas estão carentes de autoconhecimento, né? E eu vou entrar na explicação do autoconhecimento, mas o que é esse autoconhecimento, né? É essa habilidade de conhecer o nosso mundo interno. As pessoas estão sem essa habilidade. E então, nós resolvemos fazer um caminho pelo autoconhecimento para terapeutas e não terapeutas. Os terapeutas eles podem aplicar muita coisa que nós vamos usar aqui e para as pessoas comuns também. Então, você pode compartilhar com outras pessoas. Só que nós resolvemos fazer algo assim mais completo, né? Vamos fazer uma sequência de pelo menos 10 aulas. Nós estamos com um projeto de 10 aulas sequenciais, quinzenais, né? Essas 10 aulas, nós vamos, no final, dar um e-book falando do autoconhecimento e explicando exatamente o que nós vamos passar aqui durante essa jornada. E também, para quem cumprir uma tarefa que nós vamos passar para vocês aqui, nós vamos dar o e-book e um certificado de participação. Nós vamos dar dois presentinhos, dois bônus, né? Que é o e-book e o certificado de participação. Mas o que é necessário para isso? Nós vamos fazer o seguinte: no final ou durante cada aula, nós vamos dar uma palavra-chave. Essa palavra-chave você vai anotar na sua agenda e no final, na última aula, nós vamos disponibilizar um formulário em que você vai preencher essas palavras-chave que nós vamos partilhar. E se você preencher esse formulário com o nome, com todas essas palavras, você vai ser aí brindado, né, presenteado, no caso, né, com o e-book e esse certificado. Isso daí é mais para incentivar, né? Mas nós vamos dar algo melhor do que isso. Durante essas aulas, vocês vão ter aí práticas, vocês vão ter ali na explicação, né, ensinamentos, orientações que vocês vão poder usar para vocês e também aplicar se você faz atendimento, né? Ampliando assim o seu autoconhecimento, né? Nós queremos aqui ajudar a todos a ter essa habilidade de se conhecer, de conhecer, no caso, o seu mundo interno. Você conhece o seu mundo interno? Então, hoje nós vamos aí começar esse trabalho. E aí, para isso, e olha, eu estou fazendo a abertura, mas aqui nós temos, eu vou apresentar, né, a Marcinha, que está presente hoje aqui, que também teve essa ideia e está trazendo algumas coisas aí para agregar. O Andréia, que é nosso aqui organizador aqui, que grava e que edita os vídeos, né? E temos também a Gisele Eugênio, que hoje não está presente, mas ela vai trazer aí a roda da vida, vai trazer algumas práticas aí para te ajudar a se olhar e olhar o ambiente em que você está inserido também, né? E fazer melhores escolhas. Então, assim, claro e evidente que nós temos no Praticadamente, se você for lá no YouTube, vários vídeos de amigos nossos, de terapeutas, e nós vamos citar durante essa jornada alguns desses vídeos, algumas dessas aulas, alguns desses profissionais que já caminham com a gente aqui
durante essas várias lives que a gente vem trazendo, né? Então, o objetivo é esse. Custo disso é 0,800, é gratuito. O Praticadamente está querendo aí contribuir com a melhora interna de todos. Melhorando o teu interno, você vai conseguir melhorar seu externo, né? Então é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar, como eu fiz o material pelo aplicativo que eu não tenho tanta habilidade, eu coloquei aqui no celular e eu vou compartilhar aqui pelo celular. Deixa eu ver aqui. E aí vocês vão ver o slide. Ela tá todo mundo vendo a tela? Autoconhecimento. Deixa eu tirar essa faixa que apareceu aqui, que eu não tô vendo vocês. Pronto. Tá vendo, né? Tá bom. Então, caso alguém tenha algum comentário, acrescentar alguma coisa, eu vou pedir que escreva no chat. Claro, é evidente que a gente vai aí também abrir no final, né, para a gente conversar aí. Mas, enfim, eu vou começar agora com essa tela aí, em que nós já iniciamos, até quando a gente estava aqui em off, o Irmo falou, mas tem que falar o que é autoconhecimento. Será que as pessoas sabem o que é autoconhecimento, né? Então, como eu disse antes, o autoconhecimento é a habilidade de você conhecer o seu mundo interno, você se conhecer. E aí eu trouxe, né, essa definição da palavra, quando você vai lá no dicionário e coloca autoconhecimento, que é o que? É o conhecimento de si próprio, das suas características, qualidades, imperfeições, sentimentos, né? E que aí, no caso, aí, isso tudo caracteriza o autoconhecimento segundo o dicionário online, né? E deixa eu ver aqui, para virar. Tá. E aí, a gente tem aquela velha frase que acredito que todo mundo conheça, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, esse conhece-te a ti mesmo é o que? É um aforismo. E, para quem não sabe, aforismo é uma declaração breve e concisa, né? Que expressa uma verdade geral, assim, né? Então, isso é um aforismo grego que revela a importância do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. E essa frase, né, que é conhecida lá do ramo da filosofia, ela, na verdade, uns dizem que foi que quem falou essa frase foi Sócrates, outros dizem que foi Tales, outros dizem que foi Pitágoras, mas, na verdade, nós não temos a informação precisa de quem falou essa frase, né? Mas assim, e aí eu pergunto, a falta de conhecimento, ela pode acarretar uma série de consequências negativas na vida da pessoa. Não sei se todos concordam com isso, né? Acredito que sim. Né? Mas assim, eu vou fazer a pergunta depois. Vamos para o primeiro, né? A falta de conhecimento ela pode acarretar essa várias consequências negativas, né? A pessoa quando ela não conhece os seus valores, os seus desejos, quando a pessoa não conhece a sua limitação, ela pode tomar decisões assim equivocadas. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não tem habilidade com matemática e ela vai para uma profissão que exige muito matemática, ela vai ter muita dificuldade, né? Uma pessoa que ela vai praticar um esporte que ela não tem, às vezes, um condicionamento físico, ela não se preparou antes, ela não percebeu ainda. Por exemplo, a pessoa fala assim: vamos participar de uma corrida? Vamos! Aí a pessoa ela chega e vai correr sem uma condição física, ela vai ali trazer um prejuízo para o seu físico, né? Assim como, se ela não se conhece, ela também pode trazer um prejuízo para os seus relacionamentos, né? Então, a falta de autoconhecimento, ela vai acarretar uma série de consequências negativas, né? E aí, cadê? O negócio aqui é lento, gente, ele pula. Eu vou perguntar aqui às pessoas que estão presentes e você que está aí assistindo depois, você me conte, né? Conte-nos a sua experiência. Você tem por um acaso assim dificuldade de tomar decisões? Você tem relacionamentos problemáticos? Você tem insegurança e baixa autoestima? Isso aí são algumas perguntas que você pode responder, refletindo aí com você. Você tem dificuldade em lidar com as suas emoções?
E a escolha da carreira inadequada? Você tem dificuldade em se destacar no trabalho? Tem estresse, esgotamento, dificuldade em liderar? Isso tudo aí faz parte do autoconhecimento. Para você dominar tudo isso, para você responder isso de forma essas perguntas de forma positiva, você tem que ter o autoconhecimento. Quando você começa a ter essas dificuldades, é sinal que você está precisando olhar para isso, pesquisar o que você realmente está sentindo, porque a gente vive mudando. Essa mudança do ser humano, né, conforme vai ficando mais velho, ou conforme vai estar contando com uma família que cresce cada vez mais, né, porque nascem novas pessoas, ou em casa, ou a família vai ficando cada vez diminuindo mais, porque vão morrendo as pessoas, ou a pessoa viaja e daqui a pouco você está sozinho, né? De repente você tá numa família que você é só você e uma outra pessoa, e daqui a pouco você está numa família, essa família cresce demais, fica cheio de gente, daqui a pouco fica com pouca gente. Então, isso traz mudanças na gente. E a gente tem que se conhecer, se perceber e ir em busca disso, né? E aí, deixa eu ver aqui se ele andou uma vez só. E aí, eu trago aqui técnicas e exercícios de autoconhecimento que nós vamos aqui falar que é interessante, mas nós vamos também trabalhar algumas dessas coisas mais à frente, né? Mas nós temos como técnicas aqui de autoconhecimento que ajuda, né, você a se conhecer, por exemplo, o hábito da leitura. Você ter o hábito de ler uma hora um tipo de livro, outra hora outro, você vai aprendendo muita coisa, você vai começando a se ver em certas situações, e aquilo ali vai te ajudando nesse processo de autoconhecimento. Aprender a ouvir, a escutativa, né? Você saber ouvir as pessoas. As pessoas hoje em dia, muitas não estão sabendo ouvir, elas já vão respondendo antes de ouvir. Aí eu lembro até um programa que tinha antigamente, em que a pessoa começava a falar e o outro já entrava falando, e ele falava assim, mas eu ainda não terminei, e as pessoas já vinham brigando com ele, né? Então, tinha um também, outro que brincava, começava a falar de uma forma assim que ia arrumar confusão, aí ele parava e falava assim, deixa eu molhar o bico, uma coisa assim. Eu lembro que tinha umas brincadeirinhas assim, eu te confesso que eu sei que eu não lembro muito bem, mas eu lembro que eram coisas assim, ironizando, brincando, né? Essa falta das pessoas não, às vezes, não ouvir, né? Então, assim, aprender a ouvir, ter uma escutativa é importante. Fazer programas sozinho. Você faz programa sozinho? Você vai no cinema? Você vai jantar? Você fica bem sozinho com você? Eu sempre gostei muito de fazer programa sozinha. Sempre gostei de fazer com os outros, mas eu sempre me senti bem sozinha comigo. Mas eu percebia que nem todo mundo sentia. Muita gente fala assim: como você vai sozinha? Você vai sozinha assistir esse filme? Eu falei assim: vou, não consegui, ninguém quer ir, eu vou. Ou então você vai sozinha ali, eu vou. Tem gente que não consegue ficar sozinho, sentar num lugar, almoçar. A pessoa fica, ela sente, né, um vazio, ela fica inquieta, ela fica triste, ela fica com um monte de coisa. Mas por que que ela não consegue ficar sozinha? Quando você começa a fazer programa sozinho, você começa a se perceber. Você começa a perceber realmente o que você gosta. Realmente você está escolhendo um prato que você quer comer e não porque o outro pegou aquele prato. Você vai comprar uma roupa sozinha, você vai fazer alguma coisa assim sozinha, ou sozinho, você começa a perceber, né? é, é, você começa a perceber que qual é realmente teu gosto, né? Fazer meditação. Aí tem gente que fala assim, me falou em meditação, eu não gosto, vou ficar um tempo parada. Gente, meditação, não necessariamente você precisa ficar meia hora, uma hora, 20 minutos. Meditação é você, de repente, refletir. Você olhar o sol, um pôr do sol, você olhar uma planta, você sentar, respirar fundo e olhar a planta, olhar um bicho, um gatinho brincando. Quando você para assim, você vê o gatinho brincando, se distraindo com aquela bolinha, com alguma coisinha, um coelhinho, distrai o gato, e você fica ali, você ali entra, tem condição ali de você entrar numa meditação ativa, você fazendo até lavando uma louça, fazendo alguma coisa. Tem vários tipos de meditação, não necessariamente tem que ficar parado. E aí você vai saber que tipo de meditação é que te satisfaz e que te dá tranquilidade. Você sabe qual o tipo de meditação? Tem pessoas que não conseguem fazer meditação de meia hora, e tem outros que conseguem, de uma hora.
Autoaceitação. Você aceita? Se aceita do jeito que você é? Você aceita o fato de, às vezes, eu brinco muito, que a minha filha fala, mãe, você está sempre descabelada, não sei o quê. Eu acho que eu já me aceito tanto que quando estou descabelada, deixo descabelada. Mas tem gente que não. Você aceita? Tem gente que deixa de fazer certas coisas. Não, não vou não, porque eu estou assim, eu estou, né? Hoje em dia, a autoaceitação está muito complicada. As pessoas não estão se aceitando. As pessoas estão fazendo tantos procedimentos estéticos. Eu acho bom e é interessante fazer sim, que a gente tem que estar se sentindo bonita, né? Mas às vezes a pessoa chega ao exagero, da gente ver aquelas pessoas que o rosto fica deformado. Então, assim, autoaceitação é isso. Aprender a dizer não, ampliar o vocabulário emocional, também são técnicas de autoconhecimento. Autorresponsabilidade. Assim, existe muitas coisas, muitas técnicas, nós vamos abordar aqui, e claro e evidente que quem está assistindo depois, está aí, de repente, no YouTube assistindo, ou quer comentar lá no nosso grupo do WhatsApp ou no Instagram, comente. Olha, eu achei interessante, mas você esqueceu de falar que tem essa técnica aqui que eu já fiz, ou relate a sua experiência, porque quando você coloca lá na mídia a sua experiência, você está ajudando outras pessoas que muitas vezes tem a mesma situação que você e que não foi falado aqui. Então, eu te convido a depois registrar, deixar registrado. Então, essas são algumas técnicas e exercícios de autoconhecimento que eu cito e que nós vamos aí falar mais sobre essas técnicas, tá? É, Depois, parece que tem uma pergunta no chat, depois eu vou responder as perguntas, porque eu quero ir para outro aqui, deixa eu ver aqui. O outro item que são objetos de autoconhecimento. Você sabe o que é um objeto de autoconhecimento? O objeto de autoconhecimento são diversas alternativas para nos ajudar no autoconhecimento. Nós temos várias alternativas e nós vamos trazer algumas aqui. Inclusive, temos algumas gravadas no YouTube, que nós já, né, se vocês verem aí, tem o Enneagrama, nós já falamos sobre Enneagrama aqui, temos algumas aulas sobre Enneagrama. Nós temos várias sobre PNL aqui no Praticadamente, vamos trazer algumas específicas para a gente treinar e para a gente fazer. E tem também a aromoterapia, o Ponopono, tem o Reiki, temos barra de axia, temos muitas. Agora que está muito em voga as terapias energéticas, né? Além do Reiki, nós temos a prática de Tantra, de Kundalini, temos várias práticas, né? A própria hipnose, todos são objetos de autoconhecimento que nos ajuda, os florais, são objetos que vão nos ajudar a nos conhecer. Nós vamos conseguir nos conhecer melhor. Porque o que acontece? Às vezes eu percebo que a pessoa só fica numa coisa, ela não se permite. Nós estamos aqui para experienciar a vida. Como é que você experiencia? Conhecendo. Ah, mas eu não sei. Vai, estuda, lê, pergunta para quem já praticou, já fez. Com certeza você vai achar alguém. O Praticadamente, nós começamos só com basicamente hipnose, porque era um grupo de pessoas estudando hipnose, de profissões diferentes estudando hipnose. E aí nós fomos percebendo que o ser humano ele é muito mais que isso. E aí nós fomos agregando e trazendo várias terapias dentro do Praticadamente, e nós percebemos que, bem dizer, todas as terapias utilizam hipnose, porque a hipnose é um estado natural da mente. Então, assim, conforme nós fomos estudando, nós fomos ampliando nossa visão. E hoje nós temos muitas coisas com comprovações científicas e temos umas que não têm comprovação, mas que funcionam. E se funcionam, vamos lá, gente. Quantas coisas que hoje nós utilizamos com comprovação que antigamente não tinha, né? Então, assim, hoje o Praticamente tem esse perfil de trazer essas diversas terapias e sempre lembrando aos terapeutas também que nós podemos sim fazer outras terapias, conhecer outras terapias, independente da nossa. Às vezes a gente, claro, eu gosto mais de trabalhar com Reiki. Mas você pode conhecer Barra Axia, você pode conhecer floral, você pode conhecer cristalterapia, né? Aromaterapia. A gente fala sobre tudo isso nas nossas reuniões, várias reuniões aqui. O Ilma é uma pessoa que está presente aqui, que ele sempre também gosta de estudar e ele traz novidades para a gente também. E a gente troca muita informação. Já fizemos aqui o grupos de estudo do livro.
O Corpo Guarda as Marcas, né? O livro do Reich, 1980. Então, assim, a gente. E vamos fazer outro grupo de estudo do livro, porque é importante, isso nos ajuda no autoconhecimento. Quando nós estamos em grupo estudando um livro, a gente está se conhecendo através do livro e através dos outros que estão ali trazendo as suas experiências, né? E aí, continuando aqui, né? Senão o tempo avança. Eu trouxe aqui os faxineiros da mente. Os faxineiros da mente eu trouxe que foi falado num vídeo pela Isabela Camargo, né? Ela fala que esses faxineiros da mente são muito importantes para que a gente tenha assim uma saúde mental, uma condição, né? E consiga aí fazer esse trajeto do autoconhecimento. E um dos faxineiros mais importantes, isso a gente vê em toda a terapia, sempre fala isso, é o sono. Não adianta você fazer meditação, floral, reiki, um monte de coisa, e você não ter um sono adequado. E nós temos aqui, é um vídeo antigo, em que eu acho que é o Luciano que fala sobre a higiene do sono. Não temos, Andréia? Nós temos esse vídeo, que ele fala especificamente disso. Então, assim, o sono, mas eu não consigo dormir. Olha, mas eu durmo muito bem, eu tomo meu remédio e durmo. Só que quando você toma remédio para dormir com constância, você vai criar outros problemas no seu organismo, porque você começa a fazer com que o seu organismo ele deixe de liberar algumas químicas que são necessárias e naturais. Então, o ideal é você fazer uma terapia para te ajudar a se restabelecer o seu sono natural sem a necessidade do remédio. Então, assim, o sono é o primeiro. O outro, higiene pessoal. Gente, higiene pessoal é necessário. Às vezes a pessoa não sabe, a pessoa não sabe escovar um dente direito. Gisele aqui, que é dentista, já pegou vários casos. A pessoa com uma certa idade não escova o dente direito. A minha filha agora está usando aparelho. E aí ela começou a pesquisar, que muita gente fala que a pessoa fica com cárie, fica com um monte de coisa. E ela falou assim, mãe, as pessoas ficam assim ou demoram muito a usar aparelho porque não fazem higiene adequada. Olha que coisa. Porque exige uma higiene maior. Se você faz uma higiene adequada, você fica menos tempo com o aparelho e você tem menos problemas de cárie e tudo mais. E assim é a higiene do banho. Qual é o sabonete adequado para a sua pele? Qual é o shampoo adequado para o seu cabelo? Para quem tem cabelo, né, Erro? Qual é a roupa adequada para o seu corpo? Tem isso, gente. Uma roupa adequada para o seu corpo, com uma apresentação boa, você não vai se sentir incomodado. A pior coisa que tem é você botar uma roupa que te puxa num lado, aperta no outro, ou um tecido que te incomoda, ou um sapato inadequado. Tem gente, olha, eu já conheci uma pessoa que uma vez falou que a vida toda usou sapato, eu acho que 39, durante muitos anos, depois descobriu que calçava mais. O pé estava todo assim, de tanto ficar andando num sapato apertado, cheio de calo. Então, é importante você olhar para a sua higiene. A alimentação, gente, a alimentação é tudo. A gente está numa época muito de comer os processados, várias, né, fast food, mais rápido. Só que a alimentação é muito importante. A nossa alimentação, por mais natural que seja hoje, os alimentos já está provado, eles foram modificados, então eles não dão os mesmos nutrientes que nós necessitamos, então muita gente precisa fazer suplementação. Muitas vezes, o que você sente é falta de alguma vitamina, falta de algum alimento aí que é só você ir no médico, fazer exame, né? Hoje em dia, o YouTube tem vários médicos realmente especialistas, porque nós também temos que tomar cuidado, né? Com essa orientação. O ideal é você pegar e ir no médico e ver qual o alimento mais adequado para você. Às vezes, você é uma pessoa muito agitada, já está provado isso, uma pessoa muito agitada que come muita pimenta vai ficar mais agitada ainda, né? Uma pessoa muito parada, que come só aqueles alimentos muito, vai ficar mais parada ainda. Então, qual o alimento adequado para o que você quer fazer e para a sua condição física, né? Atividade física é muito importante, é fundamental. Por quê? Porque a atividade física, além de fortalecer o teu corpo, ela te ajuda a liberar a química necessária para o bem-estar do seu corpo. Então, a atividade física é importante. Não precisa você correr maratona, você levantar peso. Às vezes, você fazer uma caminhada, você fazer uma aula de dança. Você pode fazer atividades prazerosas e física, que são muito importantes para você.
É só você procurar. Tem gente que gosta de natação, vai para natação. Ah, mas eu não posso ficar fazendo atividade que dói meu joelho. Vai para uma hidroginástica. Tem como fazer uma atividade física, achar, você só tem que procurar. Ah, mas eu não sei qual que eu gosto, então autoconhecimento é isso, é você fazer um pouquinho de cada para você descobrir qual que você gosta. E aí você vai achar uma e você vai ter prazer em fazer aquilo, né? E o último item obrigatório para você ter lá na tua agenda aí de faxineiro mental é tempo de lazer, se der com a família. Tempo de lazer, você sair para caminhar, você sair para conversar com os amigos, né? Ir ao cinema, marcar uma reunião em casa, de repente, ou em alguma praça, em algum local. Eu moro no Rio de Janeiro. Aqui nós temos próximo a Quinta da Boa Vista. As pessoas se reúnem muito lá. Eu tenho uma filha adolescente e ela, de vez em quando, está marcando com os colegas lá. Às vezes a gente vai lá, né? Que é um parque, né? E olha que nós temos a praia também. Mas você sair, estar na natureza, você fazer uma caminhada, marcar com os amigos. Eu tenho umas amigas de alguns anos atrás, já que nós nos conhecemos, de vez em quando a gente marca e nós vamos aí num café, tomamos um café, batemos um papo. Uma atividade prazerosa, ela relaxa teu corpo, ela diminui os níveis de estresse, que já está mais do que provado que o estresse ele nos traz um monte de problemas de saúde físico, emocional e mental, né? Então, fazer atividade física é importante. Então, esses são os 5 faxineiros que eu achei muito bom da mente. Vamos para continuando aqui? Para encerrar, e nós vamos bater um papo, eu vou responder as perguntas também. É, como eu falei no início, nós do Praticamente, nós acreditamos que a transformação ela acontece quando nos encontramos com a nossa verdade. E nós combinamos o quê? Ciência, espiritualidade e práticas integrativas para ajudar você a reconectar com sua essência. Esse texto aí foi organizado pela Marcinha, que tem uma criatividade maravilhosa e conseguiu colocar em palavras o que a gente já está fazendo há bastante tempo. Então eu peço que você siga e compartilhe o Instagram do Praticadamente, o YouTube e comunique para as pessoas essa nova caminhada que nós estamos fazendo aí para as pessoas participarem, né? E eu agradeço, né? Nós aqui, eu estou representando, né? Agradecemos a todos que estão aqui presentes. Eu vou descompartilhar a imagem e eu vou responder aqui algumas. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, Andréia, tem muita pergunta aí? Agora que eu Quer vi que que eu não eu estou te, com fone, vocês quer estão me que eu ouvindo direito? te, quer que eu te fale o que tem aqui no chat? É, são Deixa eu poucas. só. Deixa, não, deixa eu ver aqui. É que agora que eu estou abrindo aqui. Qual a diferença? Ah, a Marcinha perguntou ali atrás. O André está um pouco gripado e rouco. Eu esqueci. Qual a diferença de autoconhecimento e autoestima? Bem, autoconhecimento é tudo isso que eu falei aí, né? A autoestima é quando você já aprendeu a gostar do que você é e do que você tem. Quando você se gosta, quando você se aceita, você normalmente já mostra para as pessoas que você tem autoestima. O que é autoestima? É você se preservar. É você, quando alguém te falar, vamos fazer isso e tal, e você não ir porque o outro quer, e sim se você quiser, por gostar, né? Então, assim, tem uma pequena diferença, né? Inteligência artificial, o mais novo método objeto de autoconhecimento. É verdade, a inteligência artificial ajuda muito no autoconhecimento. Você pode perguntar algumas coisas para a inteligência artificial, né? Que você tem dúvida, conversar. A inteligência artificial é muito boa para isso, né? E tem uma coisa de bom, ela sempre vai, como o pessoal fala, né? Ela nunca vai querer te contrariar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a inteligência artificial, porque ela nunca vai querer te contrariar. Então, pense bem nisso. Uma pessoa que nunca te contraria, né, pode dar algum problema. Que mais aqui? Como eu percebi que precisava desenvolver o meu autoconhecimento e quando tu percebeu que e procurando isso. Então, Marcinha, eu desde nova, eu sempre fui em busca do autoconhecimento.
desde nova. Então, assim, até porque eu tive a felicidade de nascer numa família em que as pessoas lá, elas perguntavam, né? Família grande, né? Então, assim, o que você gosta mesmo? E nós, de uma certa forma, fui estimulado a isso, estimulada, né? Estimulada a fazer curso, estimulada a ler, estimulada a experimentar esporte, experimentar as coisas. Quando você estimula a criança desde nova a fazer as coisas sem obrigação, não, você tem que fazer. E se e aí, você gostou? E por que você não gostou? Você conversar, porque a conversa ela nos ajuda a esse entendimento. Quando você conversa com a criança, ou quando você conversa com outras pessoas, por isso que é importante a atividade prazerosa com outras pessoas, porque quando você tem essa troca, você começa a pensar, né? E a ver outras coisas que você às vezes não vê. Então, eu, desde nova, eu sempre li muitos livros, fiz vários cursos desde nova, eu sempre fui estimulada a isso, né? Então, sempre fiz muito, sempre li muito. Então, acredito que por isso que realmente você começa a perceber. Eu já conheci várias pessoas assim, que a pessoa tinha dificuldade de lidar as coisas, e de repente a pessoa ela começa a ler, estudar e fazer curso. E já pessoas já me falaram isso. Olha, se fosse alguns anos atrás, eu não conseguiria passar por certas coisas, eu iria ser mais agressivo, e, no entanto, hoje, devido ao ter lido, estudado, feito cursos, eu tenho uma forma diferente de agir. Então, quando você se conhece, quando você conhece o ambiente que você está, você realmente tem uma forma diferente em lidar com as coisas, com as pessoas. Você começa a entender, quer ver uma coisa? Quando você lê o livro Corpo Guarda as Marcas, é um livro que te traz muito conhecimento do ser humano, das dores, dos traumas. Você vai ter uma outra visão de quando uma pessoa chega para você que passou uma situação com algum trauma. Então a leitura ajuda muito, também, por isso que nós colocamos ali a leitura, né? E aí, até hoje, eu estou sempre nesse processo de autoconhecimento, né? É, um exemplo pessoal onde o autoconhecimento me ajudou a tomar uma decisão difícil, por exemplo. Olha só, Marcinha, eu quando era mais nova, eu era extremamente tímida. Eu tinha dificuldade de me expressar, de falar, de chegar, era muito, muito, muito tímida. E aí eu comecei a pesquisar aqui o que eu posso fazer para sair dessa timidez. Há algum tempo atrás não tinha internet, não tinha umas coisas, né? E aí o que que acontece? Eu fiquei pensando, gente, o que eu posso fazer? E eu pesquisando, eu li em algum lugar que o teatro ajudava pessoas que eram muito tímidas, e aprendi a ter postura e tudo mais. Aí o que eu fiz? Eu fui atrás de um curso de teatro. Eu nunca pensei em ser atriz, mas eu fui atrás de um curso de teatro. Aí eu fui atrás de um curso de teatro, tive sorte de entrar num grupo legal, fiz teatro durante alguns anos, me apresentei no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, me apresentei em alguns estados aí, atuei com algumas pessoas conhecidas também na época, e aí, depois que eu já estava assim, né, dominando, eu teve uma época na minha vida que eu tinha que tomar decisão, ou eu ia, essa parte, né, que eu não pretendia, né, eu não me via assim nessa área, ou eu ia para uma área técnica, e na época eu fui para a área técnica. Eu achei mais interessante, né, quando eu era mais nova. E aí, assim, o autoconhecimento foi isso, né? Isso daí é autoconhecimento, gente. É você vê assim, eu tenho essa dificuldade, o que eu faço para sair disso? Se eu quero mudar? E aí você vai pesquisar, né? E aí você vai sair disso. Nós conseguimos, sim, fazer a mudança na gente, entendeu? E sempre, gente, sempre, tá? Independente da época. É, em que a hipnoterapia tem a ver com autoconhecimento. Nossa, a hipnoterapia ajuda muito, ajuda a gente a olhar para dentro, ajuda a gente a se sentir, ajuda muito. Pessoas se afastaram de você após esse autoconhecimento? Como lidar com isso? Ah, sim, sim, pessoas se afastam da gente. Olha, gente, pessoas se afastam e pessoas novas vêm. Assim, é o fluxo da vida. Até porque um relacionamento de amizade ou qualquer tipo de relacionamento, ele só fica enquanto os dois estão aprendendo juntos. Até um casamento. Enquanto os dois estão olhando para o mesmo lado, aprendendo junto, fazendo as coisas, continua. A partir do momento que não tem mais, que o objetivo é diferente, ou até mesmo a partir do momento em que
tem o marido e a esposa, e aí ele está lá querendo, um exemplo, né? Um quer estudar, quer conhecer o mundo, quer aprender, quer evoluir e tal, e o outro não quer nada disso. O outro só quer ficar lá, sei lá, tomando a cerveja e comendo churrasco. Esse relacionamento não vai, entendeu? Então, o relacionamento e as amizades também são assim. As amizades, elas só ficam, permanecem enquanto vocês estão conversando, amadurecendo, crescendo junto. Se não tem mais o objetivo, é natural que se afaste. Agora, a gente não deve ficar triste, não. Porque o novo só vem se o velho sair. É que você já aprendeu o que você tinha que aprender com aquilo. Aí vem uma outra coisa para você aprender. São ciclos. Nossa vida tem assim, esses ciclos, né? Essas etapas de aprendizado. E eu digo uma coisa: com a evolução da ciência, dessa parte biológica nossa, os cientistas já estão dizendo que biologicamente nós estamos caminhando para viver mais de 200 anos. Se a gente não se conhecer, se a gente não se reinventar, se a gente ficar botando limite para a gente vai morrer em vida. Quantas pessoas estão mortas em vida? Quantas É. estão mortas em vida? Né? Ah, você estava falando do autoconhecimento que te ajuda, né? Pelo fato de que você acaba entendendo um pouco melhor você. E isso de fato, é importante porque, por exemplo, que nem teve a pergunta em que um exemplo é onde o autoconhecimento te ajudou a tornar uma decisão difícil, por exemplo, a você tomar uma decisão. Às vezes, no autoconhecimento, você sabe, por exemplo, que você é uma pessoa ansiosa. Você começa a entender aonde vem essa ansiedade. Então, com o autoconhecimento, você começa a aprender a evitar certas coisas que te deixam ansiosa. Tá? Então, aí é onde ajuda. Ou aquela pessoa que foi sempre boazinha na vida, né? E aprender que o não também faz parte. E que se você disser o não, não vai fazer nada de errado com isso, né? Então, tem muito esse lado do autoconhecimento, você poder tirar as vantagens, aquelas vantagens, né, que podem te ajudar em alguma coisa, né? E eu te digo mais. Quando você começa a perceber, por exemplo, eu sou muito ansiosa e tal, aí, eu vou evitar isso e tal. Às vezes, você começando a se olhar, a perceber isso, você pode procurar um tipo de terapia para te ajudar a ter um amadurecimento emocional, para que você não tenha mais esse tipo de ansiedade. Porque, na verdade, os sintomas que nós temos no corpo, nas emoções, todos esses sintomas são, na verdade, vamos dizer assim, um sinal de que você precisa amadurecer alguma coisa ou mudar alguma coisa em você. E aí, como é que eu mudo? E aí tem várias terapias diferentes. Tem umas terapias mais suaves, outras mais agressivas, outras mais agressivas que eu digo para a pessoa, né? O olhar da pessoa. Enfim, caminhos, alternativas, tem para que você consiga fazer a mudança. Uma coisa é certa, se você é uma pessoa que tem todas aquelas questões que a gente tinha colocado ali, né, no vídeo, no slide, né, que eu coloquei ali, se você tem certas dificuldades, eu não consigo tomar decisão do que eu faço na minha vida, ou eu não consigo tomar decisão de que profissão eu vou. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo cuidar da minha vida financeira. Minha vida financeira é uma bagunça. Eu te pergunto, você por um acaso estudou isso? Você foi lá fazer um cursinho de como organizar a vida financeira? Você sabe fazer cálculos? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo cozinhar. Detesto porque eu não consigo isso. Mas você fez algum curso alguma vez? Você leu a respeito? Eu não consigo entender isso. As pessoas, elas querem.
acham que de repente vão colocar ali um software, um programinha, e já vai sair fazendo aquilo. Eu vou colocar um tradutor ali, eu vou conseguir falar inglês. Não, nós não somos, né, esse tipo de máquina, né? Então, assim, a gente tem que buscar entender e aprender aquilo que a gente tem dificuldade, né? Isso é importante. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei porque eu sou tão estressado. Eu sou muito estressado, eu não tenho paciência com isso. Você já treinou ter paciência? Já procurou ver como é que pode fazer isso? Entendeu? Então, assim, saber se conhecer e saber lidar com você, né, é muito importante. É muito importante para você ter uma condição melhor, né? Até mesmo com relação à sexualidade. Por que tem essa confusão toda de sexualidade? As pessoas não se conhecem. As pessoas não sabem o que elas gostam. Às vezes a pessoa olha uma coisa do outro e acha que aquilo serve para ela. Mas às vezes não serve. Às vezes ela vai pegar aquilo e não vai gostar. Então, assim, é muito importante a gente olhar para a gente se conhecer, né? Isso é autoconhecimento. E nós temos várias ferramentas, várias. Hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil. Nós temos o YouTube, nós temos a IA, nós temos, né, várias fontes aí para isso. É, algum comentário, alguma pergunta, alguma contribuição que alguém gostaria? Senão eu vou encerrar a gravação aqui. Então tá. Então, se você está ouvindo depois, gostaria de contribuir de alguma forma, deixa aí nos comentários, né? Se nós deixamos de falar alguma coisa. E nós vamos começar a fazer essa sequência de aulas para ajudar as pessoas no autoconhecimento. Se você tiver alguma sugestão, fique à vontade aí de colocar, nós vamos agradecer e vamos ler. Muito obrigada. Gratidão a todos presentes. Andréia? Gratidão, gratidão a você, né? Bom, então vamos encerrar aqui essa nossa gravação e desse nosso curso, né, que é Caminhos para o Autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a Lilian Flig e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais. Assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!